temos aqui o prazer de receber nossa amiga Renata Portela, muitos daqui conhecem, né? Ela é doutoranda aqui da Unifesp, ela tem uma formação integrativa também. E, Renata, muito prazer ter você com a gente aqui, o prazer é muito, muito grande nosso, e a bola é sua, então. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. E eu acho que eu estou com a super responsabilidade de fechar esse curso, né? Tem mesmo. Bom, mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Estamos sim. Ótimo. Então, eu sou Renata Portela Boro, eu fui residente aqui da Escola Paulista, fiz um fellow de córnea e doenças externas também, sou atual doutoranda em oftalmologia e sou pós-graduanda também da medicina integrativa, que está quase acabando. Então, na verdade, eu comecei nesse mundo da integrativa no ano passado, estou engatinhando ainda, mas é um mundo encantador, né? Um mundo que, enfim, a gente só traz mais saúde, mais bem-estar para o paciente. Então, eu assim, sigo encantada. E fui convidada pelo Dr. Renato para apresentar esse artigo, que é de um assunto que eu adoro, que é ceratocone, que é o meu dia a dia, mas de uma forma que eu nunca tinha visto, que é a associação, né, com os hormônios sexuais, com pituitária, e a gente vai ver realmente, assim, além dos alvos que a gente reconhece, que a gente estuda. Então, esse artigo foi publicado agora, 2 de novembro desse ano, então super novinho. É um artigo que aborda vários outros artigos publicados a respeito de ceratocone e de hormônios sexuais. E ele também aborda o estudo que eles estão fazendo na Universidade do Texas e de Oklahoma sobre esses hormônios sexuais, que eu vou falar um pouquinho também. Alguns highlights do... Deixa eu ver se eu consigo só tirar essa... Pronto, desculpa. Pronto, alguns highlights do artigo. Então, o ceratocone é uma doença da córnea que coexiste com grandes alterações hormonais. Isso a gente já tem publicação, a gente já sabe. Mas o objetivo desse estudo também é estabelecer uma ligação entre o ceratocone e as gonadotrofinas e como estas podem contribuir para uma evolução significativa do estudo da fisiopatologia do ceratocone. No final, a gente vai ver que eles propõem a existência de um eixo hipotálamo, hipófise adrenal córnea, que é uma coisa super nova e que eu, por exemplo, estudo bastante córnea, nunca tinha ouvido falar. Então, falando um pouquinho da anatomia e biomecânica da córnea humana, a córnea é um tecido transparente, conjuntivo, avascular, responsável por refratar a luz para dentro do olho. Então, uma córnea saudável, ela tem em média de 540 a 560 micras de espessura, tem uma forma convexa e esférica e mostra simetria interocular na linha média. É o tecido mais inervado do corpo, por exemplo, 50 vezes mais inervado que a pele. Isso é fantástico, né? Além de ser essencial também para responder, porque é a primeira barreira que a gente tem no olho. Em relação ao ceratocone, o ceratocone teve sua primeira descrição em 1736 e desde então a gente estuda, né, sobre ele. A partir mais ou menos da década de 80, de 90, cresceu exponencialmente o número de artigos publicados sobre o tema, sobre ceratocone. Eu coloquei ontem de curiosidade no PubMed a palavra ceratocone e veio aí 8.142 resultados. Então, a gente vê que mais ainda depois da década de 90, depois do ano de 2000, muitas publicações a gente ainda tem, mas a verdade é que a etiologia, a fisiopatologia e a taxa de progressão ainda são muito mal compreendidas. Existem estudos genéticos sobre o ceratocone sem sucesso. Tem a questão também de não ter um modelo animal, né, para a gente conseguir testar algumas coisas. Então, é incrível que, assim, mais de 300, quase 300 anos, né, e a gente não conseguiu ainda descrever a fisiopatogenia do ceratocone. A gente sabe que é uma doença complexa e multifatorial, que pode levar à perda severa da visão se não tratada. Ela comete principalmente pacientes jovens, né, em idade ativa, e isso pode mudar todo um cenário socioeconômico em uma sociedade, tanto para o paciente em si, que às vezes tem dificuldade de tirar uma carteira de motorista ou dificuldade de conseguir um emprego, quanto para a questão socioeconômica mesmo, pensando em gerar economia, né? A prevalência ela tem aumentado constantemente, então, na década de 80, era
cerca de um paciente para cada 2.000 pessoas, e na década de 2000, estima-se que seja um paciente para cada 350. Talvez agora a gente tenha um número até maior. Lógico que hoje a gente tem muito mais mecanismos de diagnósticos, né? A gente tem muito mais aparelhos para dar o diagnóstico, e eu acho que também o próprio oftalmologista, eu sou especialista em córnea, eu vejo isso quase todos os dias, mas mesmo quem não conseguiu ter mais acesso ao fato, a presença, né, do ceratocone. Às vezes o paciente não consegue um 20/20 de visão, ou às vezes o paciente está mudando de óculos constantemente, 4 meses mudou de óculos, então acaba encaminhando também. Eu acho que isso cresceu bastante. A gente vê a associação das doenças oculares e sistêmicas com ceratocone, diversas, retinite pigmentosa, microcórnea, ectopia lentes, lente conus, síndrome de Down, diversas alterações. Isso leva a gente a pensar que deve ter algum efeito genético aí associado, mas a gente de fato não sabe ainda, isso é mal compreendido. De definição, é uma ectasia corneana que leva a uma protusão e um afinamento da córnea, então é uma doença não inflamatória, bilateral e assimétrica, e de sintomas a gente vê principalmente aquele paciente com visão borrada, fotofobia, diplopia, e com dificuldade, às vezes, né, de adaptar um óculos, que uma visão não está tão boa, e a gente vê essa associação com alergia ocular. Não é à toa que o principal fator de risco que a gente conversa com o paciente não coça os olhos, né? A gente vê muita associação com o paciente que tem alergia e que é aquele coçador crônico. O diagnóstico, como eu falei, hoje a gente tem diversas formas de diagnosticar. Lógico que a gente, em termos de especialidade em córnea, eu sempre peço uma topografia, uma tomografia, mas na própria refração a gente já consegue suspeitar, quando a gente faz, por exemplo, uma retinoscopia com reflexo em tesoura, ou quando a gente vê aquele paciente que não chega a 20/20 no nosso exame, ou que está mudando de óculo constantemente, teriam algumas suspeições. E aí a topografia de córnea com os discos displastos vieram para revolucionar, né, o diagnóstico de ceratocone, porque a gente vê a ceratometria, então a gente vê a córnea abaulando, a gente vê, na verdade, a córnea abaulada. A tomografia de córnea é ainda mais específica, porque ela mostra a superfície anterior e posterior da córnea, então, às vezes, naquele ceratocone mais inicial, que tem uma alteração da córnea posterior, que está começando a abaular, e talvez a anterior não demonstrou nada ainda, isso pode ser um exame bem bacana. Além dele também vir com a paquimetria, a gente sabe que tem um afinamento associado, né, ao aumento da curvatura da córnea. O mapa epitelial é um exame que vem sendo falado desde 2018, 2019, com mais frequência, e acredita-se que na área que a córnea fica mais abaulada, o epitélio fica mais fino. Então, também seria uma forma de diagnosticar precocemente o ceratocone, porque vendo o mapa epitelial, onde o epitélio está mais fino e a córnea talvez um pouquinho mais abaulada, mas não tão perceptível na topografia, poderia ser uma suspeição. A paquimetria é essencial, porque o diagnóstico é dado, sim, pela ceratometria mais afinamento, né, pelo aumento da ceratometria e com afinamento. A aberrometria a gente não usa como diagnóstico, mas a gente sabe que os pacientes com ceratocone têm aberrações de alta ordem, principalmente como a trifoil, que às vezes a gente corrige com óculos, né, o grau, mas o paciente fala, mas de noite eu vejo as luzes do farol todas desfocadas, enfim, que talvez a gente consiga melhorar um pouquinho mais com a lente de contato, mas, enfim, é uma aberração de alta ordem. E a biomecânica da córnea, que a gente faz com Corvis ou com Aura, que a gente vê esterese e elasticidade, a gente sabe que no ceratocone a córnea é mais elástica, ela não é tão firme, né, não é tão rígida. Aqui, em 1989, Rabinovich publicou alguns critérios diagnósticos para o ceratocone que já tiveram várias modificações. E hoje, nesse artigo, ele fala que são esses os principais dados onde a gente vai olhar a topografia de córnea no diagnóstico de ceratocone, que é o astigmatismo corneano acima de 5 dioptrias, principalmente se não estiver alinhado com o astigmatismo refrativo, os valores de K acima de 47, principalmente se é astigmatismo oblíquo, valores máximos de ceratometria, que é o K máximo, acima de 49, e uma espessura corneana central menor que 470. O tratamento do ceratocone depende principalmente da gravidade da doença e do seu impacto na função visual do paciente. Então, eu sempre explico para o paciente
de que tem ceratocone, que existem 2 caminhos no tratamento do ceratocone. Um é para a gente prevenir progressão, evitar a progressão, né, prevenir que o ceratocone piore, e o outro seria para melhorar a visão, e são 2 caminhos distintos. A gente tem o crosslink, que é o principal mecanismo que a gente tem para evitar a progressão, super bem escrito, super bem, assim, bem eficaz. Começou a se falar também do transplante de Baumann, que é uma cirurgia tecnicamente difícil, mas que a intenção da cirurgia é também deixar uma Baumann mais firme e evitar a progressão do ceratocone, mas na prática a gente faz o crosslink, né? E se falando de visão, eu falo para o paciente que a gente tem alguns degraus de tratamento. O primeiro degrau seria óculos. Tem muito paciente que vai viver a vida inteira com óculos, como se só tivesse uma miopia ou hipermetropia, vai viver bem e vai enxergar tudo. Tem alguns pacientes que vão passar para o próximo degrau, que seria o de lente de contato. As lentes de contato avançaram muito e deram uma qualidade de visão muito melhor para o paciente que tem ceratocone. A gente fala principalmente das lentes rígidas e das lentes esclerais. A gente sabe que um fato meio ruim em relação a isso é o custo, né? Que realmente são, principalmente, por exemplo, a lente escleral é uma lente cara, que não é todo paciente que tem condições de adquirir, mas, sem dúvida, muitos pacientes que a gente achava que ia para transplante de córnea, a gente adapta uma lente escleral e fica super bem. E a gente previne de fazer uma cirurgia, né? Uma coisa invasiva. Passando para o próximo degrau, então, óculos, lente de contato não resolveu tanto, a gente passaria para o anel transtromal, que também é uma coisa super bacana, eu gosto bastante. Eu explico para o paciente que o anel, a gente pensa na córnea como se fosse um colchão de ar. Quando a gente coloca uma pedra de um lado do colchão de ar, o outro lado sobe. É mais ou menos o que a gente faz com a córnea. A gente coloca, né, um peso ali para poder abaixar um pouco, aplanar aquela região que está mais abaulada e, com isso, regularizar um pouco mais e, assim, conseguir adaptar um óculos melhor, uma lente de contato melhor. Eu deixo bem claro que não é uma cirurgia refrativa, tá? É uma cirurgia para regularizar mais a córnea para a gente conseguir uma melhor visão. No estudo, ele fala também da cirurgia refrativa para o ceratocone. Eu, particularmente, não concordo. Ele fala que o PRK seria, talvez, no futuro, uma cirurgia plausível no paciente com ceratocone. Com o que a gente tem hoje, nem com, por exemplo, o PRK topurriado, eu não me sinto confortável, não indico, porque eu acho que é uma córnea que está doente, que eu vou gerar uma intervenção que eu posso deixar ela mais doente ainda. Então, eu, particularmente, não concordo, mas está no artigo como uma das possibilidades também. E, por último, o último degrau, quando nada deu certo, seria o transplante de córnea. A gente sempre prefere primeiro o transplante lamelar anterior, onde a gente deixa descer meio endotélio do paciente. Então, com isso, a gente diminui a chance de rejeição e até melhora a cicatrização. Mas, quando, por exemplo, tem uma cicatriz de hidrópsia, não tem como um transplante penetrante. Em relação à biomecânica do ceratocone, existe um enfraquecimento, uma desestabilização da córnea e mudanças da sua matriz extracelular, que a gente consegue ver com alguns aparelhos. Na genética, foram identificados 200 polimorfismos e mais de 50 genes, e tudo isso foi inconclusivo, então, na verdade, a gente não sabe o que tem, que a genética do ceratocone mostra para a gente. E a taxa de associação familiar que a gente tem hoje, mais recente, é estimada de 3,34%, que é baixo, mas talvez seria um direcionamento para a gente investigar melhor também. Em relação à base molecular, existe uma alteração na composição, e tudo isso são artigos já publicados, tá? Existe uma alteração na composição da matriz extracelular e distribuição dos proteoglicanos, um aumento do estresse oxidativo e fatores inflamatórios, como IL-1, IL-6, TNF-alfa, regulados positivamente na lágrima. Isso é até, assim, engraçado, porque na definição do ceratocone tem lá, doença ectásica da córnea não inflamatória. Então, talvez no futuro a gente mude essa descrição, né? Essa definição do ceratocone. Além disso, os desequilíbrios hormonais têm sido associados ao ceratocone em ambos os sexos. No entanto, não está claro como, se é com sinalização molecular, celular, ou quando a idade, o estágio da doença, esses hormônios afetam a córnea com o ceratocone. Eu poderia ficar aqui o tempo inteiro falando de ceratocone, porque eu adoro, mas vamos voltar e falar dos hormônios. Os hormônios sexuais,
Eles são hormônios esteroides produzidos pelas gônadas, ovários e testículos. As principais classes são andrógenos e estrógenos. E o pico deles acontece após a puberdade e diminuem com o envelhecimento. Nos homens, existe uma perda de 1/3 dos hormônios aos 75 anos e nas mulheres, aquela queda abrupta na menopausa. Os hormônios eles são envolvidos em uma infinidade de efeitos fisiológicos, além da saúde reprodutiva, e influenciam o risco e a patogenia de doenças. Em relação ao ceratocone, a gente sabe, né? O início geralmente é na puberdade ou após a puberdade, e a estabilização a gente espera até 35, 40, no máximo 50 anos. Seria uma coincidência em relação a exatamente o pico e a diminuição desses hormônios? É isso que a gente vai falar um pouco. Os hormônios são produzidos também extragonadais em outros locais, outros órgãos, como suprarrenais, cérebro, tecido adiposo, pele, osso, fígado e pâncreas. Na verdade, o pró-hormônio endógeno para andrógenos e estrógenos é o DEA, né, que é a desidroepiandrosterona, e o seu conjugado, que é o S-DEA, são produzidos principalmente no córtex adrenal e eles estão sob o controle do hormônio pituitário anterior, ACTH. Já existe publicação mostrando que níveis aumentados de DEA-S em indivíduos com ceratocone em relação com em comparação, né, com os controles saudáveis. Então, isso pode mostrar para a gente que talvez essa ideia possa desempenhar um papel na fisiopatologia do ceratocone. A esteroidogênese acontece principalmente nas gônadas e no córtex adrenal, mas também em outros órgãos, como eu falei, aqueles extragonadais, dentre eles o cérebro, e aqui a gente tem uma cascata dos hormônios. Então, do colesterol, se tornando, né, pregnenolona, depois o DEA, androstenediona, e daí os hormônios, testosterona, estrona, estriol e estradiol. Tudo isso a gente está sob comando do citocromo P450 e suas enzimas, diferentes enzimas. Então, esses hormônios eles são metabolizados e inativados dependentes dessas enzimas. O DEA, ele tem ação direta no eixo, né, e na esteroidogênese. Então, o artigo ele fala que existe um possível mecanismo que medeia o aumento do DEA e a diminuição dos estrógenos no ceratocone. Então, de novo, já existem artigos que mostram que o paciente com ceratocone tem aumento do DEA e diminuição dos estrógenos. Então, eles voltaram a estudar isso, por que tem aumento do DEA, por que tem diminuição de estrógenos, e talvez seria um possível mecanismo mediante essa cadeia, né? Os hormônios sexuais e a córnea. Então, os hormônios sexuais, eles circulam livremente na corrente sanguínea, em direção às células-alvo e seus receptores. A córnea, ela expressa múltiplos receptores, tanto de andrógenos, estrógenos, quanto progesteronas, e enzimas para o metabolismo hormonal sexual e ações celulares. E para que servem esses receptores? Para que a gente tem receptores de andrógenos, estrógenos, progesterona na córnea? Ainda é controverso. Ninguém sabe ainda o papel desses receptores, mas alguma coisa deve ter. E aí é que vem esse estudo. Esse estudo vem para sugerir para a gente um eixo em que a córnea também estaria envolvida nessa esteroidogênese, na formação, né, dos hormônios sexuais. Aqui a gente vê, então, os receptores de andrógeno, estrógeno e progesterona, e o hormônio sexual ele pode entrar pela célula tanto pela membrana celular diretamente, porque ele é lipofílico, e diretamente para o núcleo, induzir transcrição, e com isso novas proteínas e mudanças celulares, como ele pode entrar também pelo receptor dele, se envolvendo em sinalizações, em cascatas dentro da célula, também promovendo mudanças celulares. Isso poderia estar relacionado ao ceratocone? É uma pergunta. Uma questão bem importante, e que eu vejo muito no meu dia a dia, por exemplo, é a recorrência ou progressão do ceratocone, mesmo após intervenções cirúrgicas. Por exemplo, após transplante penetrante, após DALC. Parece, assim, fora do comum, mas realmente eu já vi alguns pacientes, e você pensa, nossa, mas a gente fez um transplante, ele colocou uma córnea doadora, que teoricamente é uma córnea normal, como que progrediu? Como que teve uma recorrência do ceratocone numa córnea que teoricamente não é doente, né?
Então, existem algumas hipóteses que o artigo traz para isso. A primeira seria, os ceratócitos do doador são anormais. Realmente, a gente não avalia ceratocone no paciente antes de doar, antes de fazer a doação de órgãos, né? Não está entre os exames, seria uma das opções. Outro seria que o leito receptor, a gente geralmente faz um transplante de 8 milímetros, 8,5, então o que fica periférico de 2, 2,5, é responsável pela recorrência. E eles colocam uma terceira hipótese, que existiria um desequilíbrio hormonal do hospedeiro que afeta e altera a córnea do doador para desenvolver uma ectasia secundária. Isso foi uma coisa bem nova para mim, uma coisa que, assim, revolucionaria, sem dúvida, a forma de estudar o ceratocone. E em relação ao crosslink, o hormonal, então, na literatura, artigos demonstrando que pós-crosslink existe uma diminuição do DEA e um aumento de estrona e estriol. Isso seria talvez plausível de investigar se os fatores hormonais continuam a influenciar a gravidade da doença no ceratocone, dada a presença de hormônios no tecido da córnea e nos fluidos. Então, seria uma coisa a mais para a gente pensar, né? Às vezes a gente está indo só ali na córnea e às vezes é uma alteração sistêmica que está favorecendo a recorrência, a progressão do ceratocone. Falando um pouquinho agora de cérebro e pituitária, a regulação hipotalâmica e hipofisária dos hormônios sexuais, então os eixos, né? Os hormônios sexuais, eles estão sob o controle do cérebro e da hipófise, especificamente no hipotálamo e da hipófise anterior, no eixo hipotálamo e hipófise gonadal. A via hipotalâmica pituitária adrenal também está envolvida na produção de hormônios sexuais extragonadais. Então, eu trouxe aqui a cadeia, né, o eixo. A gente vê aí, então, o eixo hipófise pituitária adrenal, liberando o hormônio corticotrófico, que a pituitária anterior, né, a hipófise anterior vai liberar o ACTH, que vai estimular o córtex adrenal a produzir cortisol, DEA, e assim vai, e provavelmente ele faz um efeito de feedback negativo para diminuir. Assim como do outro lado, o eixo hipófise pituitária gonadal, onde há uma liberação do GNRH que vai produzir LH e FSH e vão para as gônadas. Aí ele já incluiu a córnea como realmente uma hipótese que existe esse novo eixo entre a córnea também. Então, o LH e o FSH, eles estimulam a esteroidogênese, e o ACTH, que é liberado principalmente pelo córtex adrenal, vai sintetizar e liberar glicocorticoides como cortisol, além do DEA. O ciclo de feedback, tanto negativo quanto positivo, regula a produção e liberação dos hormônios. Certo? Nos pacientes com ceratocone, então, de novo, lembrando, já tem publicação que mostra que existe aumento do DEA nos pacientes que têm ceratocone. Então, talvez esse aumento do DEA estejam associados numa regulação positiva do eixo hipófise pituitária adrenal. De que forma? Não pode nem carregar o... Os eixos, então, hipófise pituitária gonadal e hipófise pituitária adrenal, eles não agem isoladamente, mas eles podem se influenciar de maneira antagônica, principalmente através dos receptores celulares. Então, pensando aqui, por exemplo, num paciente que tem ceratocone com DEA alto, o DEA produzido pelo córtex adrenal, isso é uma hipótese, tá? Levaria um feedback positivo para o eixo hipófise pituitária adrenal, ou seja, estimulando a maior produção de DEA, enquanto que esse mesmo DEA geraria um feedback negativo para o eixo hipófise pituitária gonadal, diminuindo a produção dos hormônios gonadotróficos e hormônios sexuais. Então, de novo, o DEA elevado resulta na supressão do eixo gonadal e hiperativação do eixo adrenal. O DEA elevado e as gonadotrofinas suprimidas são observados em pacientes com ceratocone, indicando que a desregulação dos eixos de gonadal e adrenal pode estar envolvida na fisiopatologia do ceratocone. Isso é uma coisa extremamente nova e, de novo, que eu adorei estudar porque é muito do meu dia a dia e nunca pensei dessa forma. Então, se essa teoria estiver correta, isso pode permitir uma mudança radical no manejo e no tratamento da doença,
incluindo uma abordagem desse desequilíbrio hormonal. A gente sempre tratou o ceratocone como uma doença do olho, da córnea. Então, se existe uma alteração hormonal envolvida, a gente vai ter que ir muito além, né? Falando um pouquinho da pituitária e córnea humana. A córnea ela é capaz de metabolizar hormônios e possui numerosos receptores que podem responder a estrógenos, andrógenos, hormônios gonadotróficos e até mesmo glicocorticoides. Esse grupo, né, desse artigo publicado, ele descobriu que os receptores do hormônio gonadotrópico, LH e FSH, estão presentes na córnea. Então, com certeza não é à toa que a córnea tem tantos receptores de hormônios andrógenos, estrógenos, hormônios gonadotróficos, tem que influenciar em alguma coisa. O papel e a função desses receptores de hormônio gonadotrópico extragonadal são desconhecidos e pode ser que estejam envolvidos na fisiopatologia do ceratocone. A modulação desses receptores pode ser terapeuticamente benéfica, isso, né, se a gente descobrir realmente para os nossos pacientes. Por exemplo, o estrógeno ele tem sido associado com o aumento da espessura da córnea. Isso a gente vê principalmente nos artigos publicados em gestantes que têm progressão, aumenta a espessura, mas também aumenta a curvatura da córnea, o estrógeno. Com base em todos esses achados, os autores desse estudo, eles classificam a córnea como um tecido extragonadal. Aqui é uma figura do artigo deles que mostra a expressão do LH, do receptor do LH, em pacientes saudáveis e em pacientes que têm ceratocone. Então, os pacientes saudáveis são esses gráficozinhos pretos e os pacientes com ceratocone, o azul. Então, a gente vê que a expressão do receptor LH na córnea dos pacientes com ceratocone é muito maior do que os pacientes saudáveis. Falando um pouquinho de hormônios gonadotrópicos e ceratocone. Muitos autores relatam alteração significativa em andrógenos e estrógenos nos pacientes com ceratocone. No entanto, os mecanismos de sinalização sobre esses desequilíbrios hormonais permanecem desconhecidos. A presença de receptores de hormônios gonadotrópicos, LH e FSH na córnea humana e o seu desequilíbrio no plasma sanguíneo do paciente portador de ceratocone podem significar um desequilíbrio desse eixo, hipófise pituitária gonadal, que desregula o hormônio GNRH. Então, na verdade, qual seria esse status, qual seria a função do GNRH no que se refere ao início e progressão do ceratocone? Então, a gente estava lá embaixo da cadeia, a gente foi subindo para os hormônios sexuais e, de repente, agora a gente está no hormônio gonadotrófico. Será que existe alguma alteração realmente do hormônio gonadotrófico em relação ao início e progressão do ceratocone? Se tal associação for confirmada, isso pode responder a várias perguntas sobre o ceratocone, como variabilidade geográfica, inconsistências de gênero, tempo de início e taxa de progressão da doença. O ceratocone ela pode ser uma manifestação oftálmica de uma patologia sistêmica, isso é extremamente novo, porque ela sempre foi considerada só uma doença primária limitada à córnea. Então, isso, inclusive, pode permitir terapias inovadoras para diagnosticar e tratar holisticamente os pacientes com ceratocone, tanto no nível ocular quanto no sistêmico. Então, as conclusões que esse artigo traz para a gente é que o ceratocone é um problema clínico significativo, com importantes implicações para a qualidade visual e qualidade de vida do paciente, além do fator socioeconômico da sociedade e pessoal, né, do paciente em si. É uma doença multifatorial com componentes genéticos e comportamentais, dificultando a determinação da sua fisiologia exata. Já existem publicações que relatam o papel dos hormônios sexuais no ceratocone, por exemplo, alterações hormonais na gravidez estão relacionadas com a progressão do ceratocone durante a gestação e até 6 meses pós-parto, mas, no entanto, não existe, né, nenhum artigo que fale dos hormônios gonadais, qual o papel, qual o conceito que esses hormônios gonadais desempenham no ceratocone. Com base em seus estudos, então, os autores desse artigo acreditam que a exacerbação do eixo hipotálamo-pituitária adrenal, conforme evidenciado pelo aumento do DEA, derivado da adrenal em pacientes com ceratocone, leva à supressão do eixo gonadal pela inibição do GNRH por DEA, aquele feedback que eu mostrei, né, sendo feedback positivo para a adrenal e feedback negativo para o gonadal, afetando a pituitária anterior, hormônios sexuais e, em última análise, danificando o microambiente da córnea. Talvez esse desequilíbrio hormonal a longo prazo pode gerar danos celulares, remodelação anormal da matriz extracelular e, por fim, início do ceratocone. E no final desse artigo, então, eles propõem a existência de um novo eixo, que seria o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, córnea. Que eu já tinha mostrado ali
nessa tabelinha. É isso. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa do artigo. Assim, o artigo é bem bacana, inclusive, para quem quiser revisar ceratocone. São 16 páginas só falando de ceratocone. E depois ele começa a falar dos hormônios. Mas bem bacana. Para mim foi muito, muito legal estudar isso, porque eu sempre vi o ceratocone como uma doença oftalmológica, ponto final. Então, talvez isso abra novos horizontes aí até no tratamento, né, desses pacientes. E, de novo, doutor Renato, muito obrigada pelo convite. De nada, doutora Renata. Então, foi uma aula muito, muito importante. E vocês veem que, para fechar o curso, um tema que a gente vê no dia a dia, que é o ceratocone, realmente cada vez mais, né? Então, hoje, estima-se 1 para 250 pessoas, né? O ceratocone, e se ousa abrir um outro eixo, né? O eixo hormonal. Seria segundo os autores, uma situação não oftalmológica a princípio, mas sistêmica, com representação oftalmológica. Isso é muito interessante. Isso coroa a ideia da integração corpo-olhos, né? É isso que eu imagino também, Renata. Eu acho que, claro que você só estudou com ceratocone no olho também, você tem ceratocone no olho, mas eu acho, sinceramente, que tem muita coisa por trás do ceratocone, muita coisa. A gente vai ter que ir estudando e vai ter que ir levantando as hipóteses. Eu acho que trazer artigos, fica até para uma dica para o ano que vem, trazer artigos científicos que abordem temas que a gente está acostumado a ver no consultório com outra abordagem, seria muito, muito importante. Eu acho que daqui para frente a gente já pode começar a pensar em pedir para os pacientes a dosagem de DEA, DSTHA e ver a parte hormonal, que, assim, a princípio, nos olhos, a gente pensa muito na questão hormonal com o olho seco, é o que tem mais relação. Imaginem vocês quanto que tem de relação também hormônios de olho em diabetes, em glaucoma, em doenças mais variadas. É uma questão de estudar e ir atrás, de pesquisar. Então, essa que é a graça da oftalmologia integrativa, que a gente pode... E a ideia fundamental é essa, que traga novidades, inovações, áreas diferentes, para a gente conseguir continuar pesquisando e encontrando outras verdades, né? E agora eu te pergunto, Renata, como é que você, que é uma pessoa especialista em córnea, de repente tem que lidar com a parte hormonal, o quanto impactante foi para você esse artigo, qual a mensagem final que você vai levar para o seu consultório, enfim? Olha, foi bem impactante, porque, de novo, eu amo córnea, né? Amo a especialidade que eu faço, vejo muito ceratocone no meu dia a dia, e eu nunca enxerguei o ceratocone dessa forma, o paciente que tem ceratocone dessa forma, né? Então, justamente quando eu acabei de ler esse artigo, a primeira coisa que eu pensei, gente, eu preciso começar a pedir exames laboratoriais para o meu paciente, sabe? Com certeza, assim, eles ainda vão publicar, né? Esse é uma publicação anterior até, eles ainda vão publicar os resultados que eles têm mais esse artigo, mas com certeza, na minha prática, eu já vou querer solicitar, sabe? Hormônios, já vou querer fazer uma avaliação laboratorial mesmo do meu paciente, quem sabe até para avaliar, assim, talvez agora a gente não tenha ainda coisas concretas, mas, de novo, tem quase 300 anos que se descobriu o ceratocone e a gente não sabe ainda a fisiopatologia da doença. Então, assim, a gente precisa estudar mesmo isso. A gente precisa, talvez, levar para outros caminhos que ninguém levou, que é um estudo mais sistêmico agora, para a gente conseguir, quem sabe, atuar um pouco mais na prevenção ou na diminuição de progressão, tudo isso. Mas, realmente, foi um artigo muito bacana, gostei muito de ler e vai mudar a minha prática. Com certeza vou começar a pedir laboratórios assim para o meu paciente. E pensar que onde mais acontece ceratocone nas pessoas adultas jovens, né, adolescentes jovens, não tem o DA mais alto, né? E depois, ao longo do tempo, vai diminuindo naturalmente. Então, quer dizer, interessante a ideia que os pesquisadores tiveram, né, para pesquisar isso aí atrás, cada vez mais se estudando isso. Então, é um exemplo E muito bastante legal claro, também né? o eixo, né? O eixo que eles propuseram existir. E se a gente pensar, por que tem receptor de estrógeno, de andrógeno, de LH, de FSH na córnea? Para nada? Não é possível que não seja para nada, né? Deve ter algum motivo, deve ter alguma função ali de membrana, de matriz extracelular, alterando alguma coisa de danos celulares e que pode, quem sabe, causar um ceratocone. Então,
Eu achei, assim, bem bacana esse insight, né? Cada vez mais se observam receptores hormonais nos olhos. E vitamina D também tem, a gente observou que também tem receptores. Então, eu acho que, assim, fechando a ideia do curso de vitamina integrativa, os olhos são muito mais do que os olhos da visão. Isso que eu acho, né? Eu vi uma vez, Renato, uma aula no curso geral, num simpósio mais geral, digamos assim, onde o autor ele especulava que as drusas da retina seriam uma forma da retina estimular ao máximo a produção de colesterol e a partir dali, como você mostrou na sua cadeia, a partir daí, formar mais hormônios, porque de alguma forma qualquer a retina sentia falta de hormônios, então ela por si só fazia essa força de formar mais a cadeia básica, que é o colesterol, que é a partir do qual se formam os outros hormônios, e com isso formam-se as drusas, porque é como se ela estivesse sentindo falta de mais a parte hormonal, ela tenta fazer por si só colesterol e derivados, para na sequência formarem mais hormônios, e observou-se já nesse trabalho que ele desenvolveu, isso, que a retina, particularmente, seria um órgão esteroidogênico, ou seja, ela formaria, não só aquele receptor, mas ela forma hormônios também, sabe? Então, o próprio olho como uma glândula. Isso é Fantástico, muito, né? muito interessante. A própria Cássia comenta aqui da melatonina também, que tem receptores nos olhos também, né? Enfim, cada vez é questão de estudar um pouco mais, de aprofundar. Isso que eu falei é uma teoria, né? Mas, enfim, é uma ideia que se tem a respeito. Eu acho que tudo tem tudo a ver. A matriz, a celular, o ceratocone, a córnea por si só, a córnea é o que acaba levando a córnea de um jeito, a retina de outra forma. São órgãos que nós temos que analisar e ver com muito carinho mesmo, porque tem tudo a ver com essa formatação. E se a gente quer ir um pouco adiante, tem que estudar. E esse artigo foi publicado uma revista muito importante, né? Uma revista bastante sólida, bastante reconhecida, de forma que se vê a importância desse ponto mesmo. Então, assim, como mensagem final, depois vocês podem comentar, quem quiser aqui do grupo, mas como mensagem final, achei muito importante também, não tinha lido esse artigo ainda, que temos que pedir hormônios para os pacientes. Na verdade, a ideia é pedir exames os mais variados para o nosso paciente, não ficar naqueles 3, 4 exames que nós pedimos frequentemente. E quanto mais você pede exames, mais você entende o paciente, mais você pode orientá-lo, né? A partir dali, você consegue dar uma dica um pouco maior, lembrando que os olhos estão conectados com o resto do corpo inteiro, e com isso a gente observa cada vez mais. Então, assim, atentem para isso. E vocês que são já oftalmos integrativos, que ficaram até aqui com a gente nesses 8 meses de curso, já podem se colocar como oftalmos integrativos, vão receber até os certificados dos cursos, né, quem está até aqui até agora, tem que ter essa ideia. O que está por trás do problema? O que pode ter? É o microbioma? Pode ter algum efeito? É a matriz? É algum hormônio? Enfim, é algum neuroreceptor, um neuropeptídeo? Enfim, algum aminoácido? Tem que começar a pensar um pouco mais nesse sentido. Quer falar, Robson? Pode falar. Olá, boa noite. Tudo Tudo bom, bem, Robson? Renata? Tudo bem. Tudo bem, Renata? Parabéns, colega de turma aí. Pois Então, é, para mim é. essa questão dos hormônios, tem uma aula do curso do ano passado, né, bem legal em relação a isso, mas o que que eu estava pensando, né, a minha correlação que eu fiz é que a progesterona e o estrógeno, eles são neuroprotetores também, né? Sim. Não só em questão da córnea, dela ser muito inervada, né? Então, acho que tem um fator aí importante, mas também no glaucoma. Então, assim, o quanto que a menopausa, ela não seria um fator desencadeante para início do glaucoma em muitas mulheres, né? Então, nessa condição de neuroproteção, essa irregularidade hormonal, eu fiquei pensando muito nisso, então, estou estudando hormônio, vendo aí como é que é, mas eu acho que existe uma correlação dessa, né? Às vezes a pessoa tem um nervo óptico aumentado e não tem glaucoma, mas será que o glaucoma é uma doença da idade mesmo, ou pode estar relacionado com a questão hormonal, né? Com o envelhecimento e tal, então, a reposição hormonal, quanto que não melhoraria a perda de fibras nervosas, né?
Então, era mais uma reflexão disso, né? Que eu fiquei pensando, não que eu tenha conhecimento disso. Não, mas é Tá bem bom? por aí, Robson. Tem que entrar com as reflexões, tem que pensar em relação a isso. Você citou a aula do ano passado. Lembrando Uhum. que todas as aulas desse ano estão no YouTube, aqui do CEL, da Escola Paulista, e também do ano passado. A gente fez um curso ano passado também online, então todas as aulas lá. Né? Então já tem um bom acervo de aulas para quem quiser estudar e para ver esses pontos com mais clareza. Essa cadeia hormonal que a Renata colocou, muitos de nós esquecemos dela, como é que é, temos que relembrar como é que funciona toda aquela partezinha. Mas a parte não dá para você pensar em olho hoje em dia, o glaucoma, como você citou, Robson, o glaucoma de baixa pressão especialmente, tem que investigar o que está acontecendo com isso. E aí, quando eu digo investigar, não é só com os remédios que nos passam, né? E da informação que nos coloca, temos que investigar Sim. outras possibilidades. Aí que a gente começa a enxergar de uma forma um pouco maior. Na minha ideia, também uma especulação minha, tem muito que a gente aprender com os olhos ainda, tem muito que a gente estudar. Os hormônios são um ponto importante, né? Dada o número de receptores que existem, né? Falta estudar um pouco mais, porque a princípio é uma coisa totalmente diferente da nossa prática. A oftalmologia é uma coisa, a endócrina e hormônios são outra coisa, é uma outra coisa. Então, quanto mais a gente conseguir fazer as correlações as mais variadas, a gente estuda muito na integrativa mesmo, que a ideia fundamentalmente é essa. Na verdade, não é só com os olhos, com o corpo inteiro, né? Mas com a nossa área é oftalmologia, então toda essa parte está conectada com isso, sim. É uma área para se estudar cada vez mais. Eu concordo com você. O glaucoma, particularmente, eu falei outra aula aqui. Se tem uma área que compensa a gente estudar mais a fundo, eu acho que é a DMRI, eu acho que é o glaucoma também. Tem muita coisa para acontecer. E a mesma córnea, né? A córnea que a gente pensaria um pouco menos, mesmo assim, foi mostrado nesse artigo que também tem importância, né? Quando você falou, Renata, que pós-transplantes, as causas que levam ao tipo de problema, muito interessante isso. É muito interessante para você fazer essa avaliação mais global, vendo, começar a modular os hormônios do paciente também, começar a trabalhar em cima disso. É outra área, né? É uma outra oftalmologia que cresce muito e se engrandece, né? E, por fim, é isso que vai dar mais couro para a oftalmologia integrativa, né? É bem isso daqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. Acho que eu achei bem legal, foi bem apropriado esse tipo de aula mesmo, né? A Cássia comentou um pouquinho sobre a melatonina nos receptores também, né? A Vanessa sobre a aula, muita novidade, show com chave de ouro, muito bem. Muitos elogios à apresentação. A Tânia colocou, nossa, eu nem imaginava essa relação, acho que quase nenhum de nós que imaginava alguma coisa. Para vocês verem o quanto que a gente consegue aprender aqui nessa parte. E essas 3 últimas apresentações, do Dalton, da Isa e da Renata, foram meio que para começar a colocar artigos científicos, revisões e coisas mais práticas. Então, para o ano que vem, a gente está tentando visualizar a melhor forma de estabelecer esse curso, que tem que continuar, né? Eu acho que artigos científicos, como se fosse uma reunião de qualquer setor da Escola Paulista, de qualquer serviço universitário, tem que ter artigos científicos, tem que ter casos clínicos, tem que ter, acho que, pesquisas em vista. A gente focou muito aqui nesse curso, na ideia de fazer pesquisas. Imagine só com esse trabalho, vamos começar a pesquisar o DEA, não só no ceratocone, mas por que não em outras situações? Já que já se observou uma relação de um hormônio com uma doença oftalmológica, por que não começar a trabalhar um pouco mais com outras situações, né? Aqui do grupo, quem tem um pouco mais de experiência com essa área mais integrativa, mais de hormônios, quer falar alguma coisinha? Hoje é para a gente falar alguma coisa, pessoal. Já para vocês se apresentarem, falar alguma coisinha, para a gente conhecer vocês. Quem quer falar um pouco mais? A Cássia já falou, né? Que se você quiser comentar um pouco mais, pode comentar, mas se tiver outra pessoa para falar alguma coisinha, a Carla, a Karine, quem mais quer falar alguma coisa? A Robson falou também já, né? A Isa. Podem aparecer, pessoal. Não é que é muito tímida. Quer falar, Alessandra? Doutor Renato, só complementando o que Renata disse aí, com relação à córnea, né, de ser o segmento do corpo mais inervado, aí lembra da minha aula no simpósio de oftalmologia integrativa, que eu não sabia, e descobri que a retina é o tecido mais metabolicamente ativo de todo o nosso Sim. organismo, né? Aí a gente vê que o olho é o órgão que tem um nervo só para si,
para ver né, o quanto ele é diferenciado. Todos os outros pares de nervo cranianos inervam vários outros órgãos, né? E a gente tem um nervo óptico só para o olho, né? Então, essa questão da gente aprofundar o conhecimento de hormônio, o conhecimento de terapias endovenosas, para potencializar o efeito terapêutico como oftalmo, é fundamental. Está aí a fisiologia provando o quanto isso é importante. Renata vem e traz um conhecimento que poucos de nós temos, né, com relação a quanto a questão hormonal interfere numa patologia como ceratocone. Aí a gente vê o quanto a retina tem, né, nuances que nem os próprios retinólogos às vezes sabem. Então, volto a dizer, esse curso de oftalmologia integrativa, a parte de aula, trazendo esses colegas que têm muito conhecimento dessas abordagens de hormônio, de terapias endovenosas, vai agregar muito, né, para a nossa prática clínica em oftalmo, muito mesmo. Eu vejo isso também, a Cássia. Acho que a oftalmo futura vai ser bem diferente do que está acostumado com agora. E um neurologista de um nervo só, né? Achei interessante essa frase. Como é, Renato? O oftalmo é o neurologista de um nervo só. Depois, tá? Exatamente. Alguém falou, achei bem interessante isso. Inclusive, por exemplo, eu estava comentando ainda essa semana com um colega que, assim, o glaucoma é uma patologia multifatorial, né? A gente trata o glaucoma porque o nervo óptico está dentro do olho, mas é uma patologia neurológica também. E a gente sabe o quê? Que o complexo B, B3, B6, B9 e B12 são vitaminas neuroprotetoras. Então, eu acompanho meus pacientes de glaucoma fazendo suplementação de complexo B, de B12, porque você trata uma neuropatia alcoólica com B12. Então, a gente tem que estender esse conhecimento sistêmico para dentro de oftalmologia. Então, todos os meus pacientes de glaucoma, eles fazem complexo B. Dosa e vai nem que seja na dose mínima, mas não tem como você não ter benefício, já que eles são vitaminas neuroprotetoras, né? Então, é bom que a gente tenha esse conhecimento sistêmico, porque agrega bastante, né? Com certeza. Alessandra, quer falar alguma coisinha? Legal. Sim, isso, exatamente. Paciente... É um raciocínio sistêmico que a gente traz para a oftalmologia, né? Sim. Alessandra, quer falar alguma coisinha? Eu apareci mais porque a gente combinou que todo mundo ia aparecer, né? Isso mesmo. E, na verdade, parabenizar, a aula foi realmente fantástica, como todas que houve nesse curso. Agradecer a colega que apresentou. Realmente, cada aula apresentam coisas para a gente que a gente fala, nossa, não conhecia ou nunca tinha pensado nisso antes. Então, eu quero agradecer demais. Para mim, esse curso foi uma experiência pessoal muito gratificante. Realmente era aquela coisa da melhor, às vezes a melhor aula, o melhor momento da oftalmologia da semana, entendeu? Então, sou muito grata a vocês, a essa paciência que vocês tiveram, o empenho, né, a dedicação e o carinho mesmo de nos proporcionar esse curso e o tempo de vocês, né? São 8 meses de aula. Então, sou muito grata mesmo. Obrigada. De onde você é, Alessandra? Minha cachorrinha fez um barulho aqui. Me desculpe o barulho. De onde você é? Eu moro em Salvador. Eu sou Opa. mineira. Eu estudei na Unicamp e vim para a Bahia. Então, estou aqui em Salvador. Muito bom. Muito obrigado. Hoje eu faço a área de retina. Retina e UVI. E o que você aprendeu mais, então, de retina e UVI aqui no curso? O que você colocou na sua prática médica? Eu sempre tive essa visão, né, vamos dizer, essa visão do paciente como um todo.
talvez por fazer o VEIT, né? Eu lembro que desde o início eu percebi assim, que algumas coisas, eu estudei na Escócia, o VEIT, com o professor Forrester, e aí lá tinha muito o VEIT. Na época, os principais trabalhos do VEIT eram Escócia, Finlândia, Holanda, países frios, né? E aí, olha se não tem a ver com a vitamina D, né? Com a pouca Já conversamos, né, exposição. Alessandra? Já conversamos nós, né? Pois é. Então, Uma assim, coisinha há é pelo 20 anos WhatsApp, outra é pessoalmente, assim, vendo a pessoa diferente. Então, há 20 anos atrás, ninguém sabia disso, né? Assim, por que nesses lugares mais frios? E hoje eu percebo também que a alimentação, né, das pessoas está cada dia mais errada, né? Sim. Eu acho que foi um ponto importante do curso, se está bem a nutrição, na alimentação, como é importante isso, né? E mesmo Até estando na Bahia, Alessandra, se você quiser fazer pesquisas com a gente aqui, a gente faz. A Cris já insistiu nisso, que dá para fazer pesquisa em qualquer lugar do Brasil, até o doutorado, que quiser fazer, então dá para fazer. Tendo ideia, vamos eu adiante. estou muito interessada. Eu vou montar um projeto e enviar para você. Isso mesmo, pode fazer. Bem, temos mais duas mãozinhas levantadas. Obrigado você por estar com a gente todo esse tempo, Alessandra. Mas, Duas mãozinhas. Continua aí, depois a gente vai tirar uma foto geral. legal. Aqui a Carla e a Karine. Então, pessoal, quem quiser falar, vamos levando as mãozinhas, hoje é para isso mesmo, tá? Eu achei legal conhecer a Alessandra, como você já tinha conversado com ela por WhatsApp, mas outra coisa é conhecer pelo menos o rostinho dela, né? Legal. Chama a Karine, então, que foi a primeira a levantar, depois a Carla, então. Pode ser você primeiro, cara, já abriu a câmera? Pode falar então, Carla. Tá sem microfone, cara. Tá sem microfone. Isso. Boa noite, Renato. Boa noite, Boa noite. colegas, tudo bem? E Tudo vocês bem. estão fazendo parte do meu jantar hoje? Tudo bem, Cássia? Ai, ai. Sabe que eu fiquei muito feliz em ver até agora, assim, os colegas falando e as aulas, assim, eu não consegui participar de todas, mas eu fiz o possível para participar do que eu pude, né? E eu adorei todas elas. Hoje mesmo a aula, acho que coroou com chave de ouro o raciocínio integrativo. E o mais bonito de tudo isso é que são patologias muito sérias. E todas elas parece que têm, assim, ó, uma luz no fundo do túnel. Então, o paciente, com as nossas abordagens, tem muito mais esperança de melhor do que se não tiver essas abordagens. Então, eu fico muito feliz em ver o quanto os colegas nossos, e nós também, que a gente está, assim, caminhando junto exatamente para o objetivo em comum, que é a melhora de todas essas patologias. E o que a colega falou, assim, de que me chamou muito a atenção, essa questão de que parece que essas aulas são as aulas melhores durante a semana. Ai, eu adorei ouvir isso, porque assim, o beabá da oftalmologia convencional é importante, com certeza, a oftalmologia raiz, vamos brincar assim agora, mas essa oftalmologia mais, eu digo assim, mais ampla, ela é o futuro dos nossos pacientes e o nosso também. Então, assim, eu acredito que a gente, assim, daqui uns 5 anos, vamos ter, assim, muito mais colegas percebendo os nossos resultados e confiando no nosso trabalho. É uma questão de tempo só. E, assim, só para dar uma ressalva na colega que teve lá, a Alessandra, que teve na Escócia, quando eu tive também na Alemanha, eu vi muito caso de alergia ocular. Aqui eu quase não prescrevo antialérgicos, não tenho, assim, tanta necessidade de fazê-lo. Mas na Europa, assim, pelo menos no serviço que eu participei lá, tinham muitas alergias oculares. Também deve ter relação com a vitamina D e com outros, provavelmente outros fatores, também multifatorial. Mas, assim, são observações que a gente agora que percebe o motivo, talvez, né? São indagações que a gente tem que levar em consideração. Mas eu só queria dizer que fico feliz de ver todo esse interesse em comum e que ele cresça cada vez mais e que o nosso trabalho, cada um cada um na sua área, no seu consultório, na sua clínica, faça sempre, que inclusive nessa questão de mostrar esses resultados, para que a gente crie um corpo mais sólido e os resultados apareçam. E adorei, Renato, estar contigo esse ano de novo e que continue essas aulas cada vez melhores.
Tá bom, para quem não conhece, Um a abraço Carla é a uma todos aí. das pioneiras, junto com a Cássia, aqui da Trama Integrativa, e ela está em Santa Catarina, né? Então, temos aqui Bahia, Santa Catarina, Maranhão, São Paulo, e falando em vitamina D, chamamos nossa amiga Karine, que deu uma aula excelente esse fim de semana, o Robson vestiu, a Renato também, sobre vitamina D. Karine, pode falar o que você quiser aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Renata. Ô, querida, bom ver você, minhas amadas, a Cássia, Carlinha, Renato. Eu não posso deixar de ser redundante em agradecer, porque agradecer é pouco, né? O pioneirismo de vocês, o empenho do Renato junto com vocês de garantir esse espaço, trazer esse espaço para dentro da escola e a qualidade das aulas que a gente teve esse ano, né? Tanto que tem que fazer o intermediário e o avançado, porque a qualidade ficou tão grande e foi trazendo um time aí de feras e transformou assim a minha prática médica assim de uma maneira que, poxa, eu sou imensamente grata de acordar todos os dias de manhã com mais alegria de fazer o que eu faço, porque eu consigo ajudar mais o paciente, né? O quanto eu aprendi com vocês esse ano, eu agradeço muito, parabéns aí, e que nós possamos trazer cada vez mais ferramentas aí para esses casos que a gente fica angustiado, né? E é isso, estamos aí, muito obrigada, que venha aí muito mais sucesso para esse curso e novos colegas, essa juventude aí animada, e vamos que vamos, obrigada. Obrigado a você, Karine. Você lembrou bem, a gente fez 3 cursos, na verdade, em um só, né? A gente começou com o inicial, né? Depois o intermediário, depois o avançado. 2 meses, mas foi tão bom, foi o ano inteiro, né? Tinha tanta coisa para falar, né? Porque a ideia era fazer um curso inicial, mas como houve interesse de vocês continuarem, a gente avançou, isso que é legal, né? Então a gente que agradece vocês, né? Obrigado, Karine, você participou também do curso, né? Na aula de vitamina D, da doutora Marisa também foi bem legal. E então, a gente que agradece. Obrigado e estamos juntos aí, né? Estão com a gente aqui sempre. E o Geraldo agora, Geraldo lá de Manaus, né? Lá do Amazonas, quer falar também agora? Olá, boa noite, tudo bom, doutor Renato? Tranquilo? A Cássia. Bom, eu primeiramente, logicamente, agradecer primeiro a Cássia, né? A Cássia foi quem fez eu chegar até aqui, né? Conhecer o doutor Renato, já conversei também um pouquinho com a doutora Carla, um tempo atrás por telefone, enfim. E eu queria, além desses agradecimentos, colocar aqui um testemunho que se eu estou aqui hoje, qualquer um pode estar, né? Porque eu tenho uma família de oftalmologistas e eu fui praticamente moldado para ser cirurgião, né? Na 7ª série, eu estava assistindo ceratotomia radial no centro cirúrgico com meu tio, né? Então, eu comecei a operar praticamente na faculdade, enfim. Minha vida é cirurgia, sempre foi cirurgia. E quando eu comecei a ter algum contato aí com a medicina integrativa, primeiro assim com alguns vídeos do Dr. Lai Ribeiro na internet, e aí comecei a me interessar, depois conheci a Cássia, tem alguns amigos aqui que fazem integrativo em Manaus, eu também me interessei em evoluir um pouquinho aí, apesar de ser cirurgião, né? E foi com certeza a melhor coisa que eu fiz. Se alguém me dissesse alguns anos atrás que hoje eu estaria indicando para um paciente de glaucoma fazer meditação, Verdade. Iam me chamar de louco, né? Porque jamais eu iria fazer um negócio desse. Então, vale muito a pena. A minha anamnese mudou, né? É uma anamnese diferente, você começa a direcionar, você começa a perguntar coisas mais direcionadas. A questão também de medicamentos, me incomoda muito hoje ver tantas pessoas usando antidepressivos, ansiolíticos, inibidores de bomba de próton, praticamente todo mundo usa isso hoje, né? E hoje eu já consigo aí ajudar essas pessoas a diminuírem o uso desses medicamentos, né?
Hoje, eu sou um cara que indica o K2 para obstrução de carótida, com a enzima Q10 para neuroproteção em glaucoma, e agora a Cássia acabou de passar mais uma informação que eu vou começar a praticar também, que é o complexo B, né? Enfim, lógico que está tudo muito incipiente, mas vale muito a pena, né? Pessoal de conjuntivite, eu já estou tirando leite, observando, né? Pessoal de sinusite também melhora muito depois que para leite e derivados. Então, você pode contribuir demais, os pacientes ficam muito agradecidos quando você começa a se preocupar com a saúde deles de uma forma geral e não simplesmente só ali para passar óculos, para fazer uma cirurgia ou passar uma medicação ali para algum tratamento mais específico, né? Então, realmente vale muito a pena. Eu desejo evoluir cada vez mais aí na integrativa. O que ainda sinto um pouco de dificuldade, essa questão da modulação hormonal, aí eu acho que tem que esperar um pouco mais, aí com calma, um pouco mais para frente, mas eu acho que o nosso curso deve evoluir, deve continuar, né? Uma coisa interessante aí para o Dr. Renato analisar é como a gente conseguiria organizar a parte de propedêutica, a parte de terapêutica também. Por exemplo, a gente viu aí a termografia, que eu acho que é uma coisa bacana de se ter. A gente viu Bidort, eu acho que tem que estudar um pouco mais, que eu achava que era mais fácil, mas não é tão simples, né? Tem aquela variabilidade da frequência cardíaca, que o Gilberto de Paula também deu uma aula lá no nosso congresso, que eu achei muito interessante. Iridologia, né? Lá com o Dr. Celso, a gente aprendeu bastante na iridologia, e eu acho que ela pode agregar bastante, e com o software que tem também, é muito, muito bacana você conseguir fazer. E tentar organizar a parte terapêutica para o que é o básico, que seria legal um oftalmologista ter como terapia da parte integrativa, né? E o que é interessante de terapias, né? A gente tem o ozônio aí, que a Cássia usa bastante, a doutora Carla e muitos outros aqui usam já, que é bem, funciona bem, né? Tem também a parte dos nutracêuticos, né? A aromaterapia, né? Que a Cássia também domina, já está nos ensinando alguma coisa, daqui a pouco tem o curso dela aí também, para a gente aprender mais um pouco. Oligoelementos, terapias endovenosas, é uma coisa que eu tenho muita vontade de evoluir para isso, então, eu acho que no próximo ano, se a gente conseguisse organizar um pouco isso, juntamente com as aulas práticas e casos clínicos, a gente vai poder ajudar cada vez mais aí nossos pacientes. Então, mais uma vez, valeu, muito obrigado. Doutor Renato, sempre que tem alguma coisa, eu falo com ele aí também, a Cássia e todos que estão aqui. Eu incentivo a todos a continuar, que vale realmente muito a pena. E você colocou bem, Geraldo, assim, que tanto você fica mais feliz em atender melhor o paciente, como o paciente se beneficia também dos tratamentos, ou seja, o que você consegue estudar e que você coloca na sua prática é benéfico para ele e você, como médico, fica mais realizado também, não? A família toda agradece. É impressionante como eles ficam. Eles acham até estranho quando você começa a abordar alguns assuntos que não são assuntos da oftalmologia, eles estranham, né? E depois ficam muito felizes que a gente pode direcionar. Hoje eu estou pedindo polissonografia para os meus pacientes. Estou pedindo Doppler de carótida, né? Então, você começa a ajudar, né? Coisas que passam batido ali pelos colegas. Você até sente médico assim, né, Geraldo? É mais ou menos isso. Tá bom, muito bem. Opa, mais 2 mãozinhas aí, legal. Obrigado, Geraldo, pelo seu comentário. Vamos ver a minha amiga Antonieta aqui também. Ai, Renato, a gente assim, né, tenta dirigir, tenta ser meio polivalente aí, né, ouvindo né, parabenizando você, parabenizando a Cris, a Cássia, sempre, né? E eu acho assim fantástico, porque o crescimento que a gente está, essa oportunidade, eu acho que é bem aí, é uma oportunidade que a gente está podendo ter, né? Quando a gente fala que os olhos são as janelas da alma, a gente está conseguindo aprender bastante, absorver bastante, e como a retina, né, tem lá todo a esponjinha nossa, né, como é que a gente faz para compartilhar tudo isso com as outras pessoas, com os pacientes, né? Quando a gente vê pacientes assim
pós-Covid, lá todo... né, trombose, isso, aquilo, tomando Marevan, tomando isso, aí doses altíssimas de vitamina D, você pede para ver o que está acontecendo no olho dele, porque não era daquele jeito, de repente está lá com uma dosagem de 110. Quanto de vitamina D vocês estão tomando? 20 mil. 20 mil por semana, por mês? Não, por dia. Falei, não é possível, não é possível. Então, assim, aí você pede, então, quer dizer, são várias coisas que a gente vai organizando, né, com as outras, né, com o Dr. Orsini lá na parte endocrinológica, mas, assim, é um aprendizado tão grande isso que a gente, né, está podendo ter, que é um agradecimento enorme. E eu queria até falar para você, que não sei se você conhece o doutor Beni Schmidt. Ele é lá da Escola Paulista, né? Neurologista, patologista, né? Tem uma bagagem enorme. E eu tive essa oportunidade de conhecê-lo, e ele, né, eu falei, olha, eu vou falar para o doutor Renato, para o senhor passar uma aula, porque ele faz umas palestras gigantescas, né? E ele falou, vamos sim, que eu quero falar, você pode falar com o Renato, com a doutora Cristina, que a gente vai sim. Eu falei, olha, só que as nossas aulas estão sendo online. Ele falou assim, não, mas não é a mesma coisa, a gente tem que fazer isso presencial, né? Então, assim, ficou essa ideia também da aula, né, que eu ia comentar com você, que ele, com o neuro, né, ele tem uma bagagem muito grande, né, e né, então acho que vai poder ajudar a gente também bastante. Então, em resumo, né, eu quero só agradecer e parabenizar eternamente. Muitíssimo obrigada. Não, boa dica, Antonieta. A gente vamos marcar assim. Agora, você vê que esse curso, ano passado, né, quando houve o curso também de integrativa, ele seria presencial, claro, né? Oi, Cris, tudo bem? E a pandemia nos fez fazer online. Esse ano aqui foi super bem, porque conseguiu unir, né? O Geraldo lá de Manaus, a Cássia do Maranhão, Sim, a Carla da muito no Brasil legal. inteiro, né? O cara está presente aqui, isso deu essa chance também. E depois só em Lençóis, né? Agora em Lençóis Maranhenses, estamos sendo convidados. Oi, Cris, tudo bem? Tivemos aqui uma ótima aula aqui da Renata e agora estamos vendo os comentários. Vamos chamar a Cristiane, que também levantou a mãozinha. Pode falar, Cristiane. Mundo, socorro. Voltou? Ô, Cris, voltou sim. Voltou sim. Pode falar, Cristiane. Eu? Isso. Oi. Depois a Cris fala. Primeiro eu queria agradecer imensamente a generosidade de todos vocês. Aulas sensacionais, resgate fabuloso. Eu sou do HC, eu escolhi fazer oftalmologia por causa da qualidade de vida. Apesar de eu adorar a clínica, eu nem ia conseguir viver como clínica. Eu preciso dormir, eu preciso comer, tudo no horário certo. E vocês resgataram para mim uma coisa muito legal, porque apesar de eu ter feito a especialidade plástica ocular e externa, meu dia a dia é cuidar. Acabei por causa de uma colega que é pediatra e falou, nossa, eu preciso encaminhar os meus pacientes pediátricos. Então, eu comecei a fazer puericultura oftalmológica. E aí começa aquela coisa, você atende a crianças, atende os pais, os avós, atende todas as gerações. Então, eu sempre tive essa tendência de fazer prevenção de tudo. E vocês conseguiram sistematizar para mim tudo isso. Eu sempre fiquei muito à vontade de perguntar coisas para os meus pacientes, eles estão acostumados com esse tipo de demanda, mas esse curso me deu a oportunidade de sistematizar, e pretendo continuar sistematizando com vocês essa abordagem, de ensinar o que é a doença, como é que previne, o que eles entendem que é diabetes, esclarecer esses conceitos para eles é muito importante, né? Hoje mesmo um paciente falou, nossa, mas que coisa, como é que você conversa tanta coisa, né? Você é médica de olho. Então, isso é muito gostoso, isso é uma satisfação profissional imensa. Eu não faço cirurgia faz tempo, nossa, acho que uns 20 anos que eu não faço cirurgia, meu dia a dia é clínica de consultório, eu adoro fazer isso e vocês me trouxeram um engrandecimento maior do meu dia a dia. O meu dia a dia é rotina de refração, minha porta de entrada do consultório para rotina é refração, e
Eu, particularmente, eu peço licença para falar uma coisa com vocês sobre o dia a dia da oftalmologia. A gente está preocupada com essa questão dos optometristas fazendo campanhas e fazendo anúncios, que é uma coisa que médico não pode fazer. E eu convido todos vocês para entrarem para a associação que a gente está montando dos oftalmologistas brasileiros. Se a gente conseguir fazer vingar essa associação, eu fiquei pensando da gente, por exemplo, conseguir comprar aquele aparelho de termografia e tornar acessível para a gente consegue ter um pool muito grande de médicos no mesmo aparelho e facilitar o acesso aos equipamentos ou aquelas lâminas do Bidort. Então, isso tudo vai ser muito legal e quanto mais gente entrar para a gente defender o nosso dia a dia como oftalmologista, melhor para todos nós. Muito obrigada, viu? Espero continuar no grupo com vocês. Obrigada. Não, continua assim, nós que você continua no grupo com a gente aqui. É isso aí mesmo. Obrigado pela participação. E você lembrou bem, termografia, Bidort, o negócio é por aí então, mesmo, né? São os equipamentos que, assim, você vê uma lâmina, $100, $300 é caro, você consegue pelo menos ter um em cada centro, a gente conseguiu compartilhar, então os equipamentos de termografia, acho que são coisas que a gente tem que tentar fazer um pool, né? Ou comprar um aparelho, fazer rodízios, está na hora da gente se unir, né? A gente foi muito dividido por muito tempo, um concorrendo com o outro, acho que está na hora da gente agregar facilidades no nosso dia a dia. Não, o nome da área é oftalmologia integrativa, temos que integrar todo mundo, não pode dividir não, temos que integrar. É isso aí. Obrigada. Então, Cris, tudo bem, Cris? A palavra é sua aí. Estou aqui, estou ouvindo. Estava aqui. Hoje é aquele dia que a gente agradece porque está vivo, porque o computador trava, o trânsito não deixa chegar, a luz não acende, cai um negócio no pé, você cai da escada, aí não dá tempo de se arrumar, mas eu estou aqui, ó. Firme e forte, estava ouvindo, agora eu consegui ligar. Meu computador está meio travando aqui, mas estou acompanhando. Boa noite para todo mundo aí, agradecendo mais uma vez a presença e a paciência de todo mundo, adorando ouvir os comentários aí. Com esse sorriso lindo da Cássia aqui na minha frente, meu dia até melhorou. Metalizado, né? Um sorriso metalizado. Mas é assim que estamos, né, Renato? Então até, assim, alguém quer falar, Vanessa, Anicele, podem abrir o microfone, podem falar com a gente quer ouvir vocês também. Alguém mais? Levante a mão. Doutor Renato é uma graça. Ele quer sentir esse prazer que é muito grande, né, doutor Renato, de hoje ter tantos colegas participando de um sonho até, né? Muito bom. Vanessa apareceu? Apareci. Não, eu quero agradecer muito também, assim, que é muito transformador. Todas as aulas, como a colega ali falou, né? Todas as aulas, assim, gente, muita coisa para a gente aprender, tudo novidade, foi novidade em cima de novidade, novidade em cima de novidade. Eu acho que é um chamado, assim, para cada um tentar se sentir mais médico também, né? Quando eu comentei lá no grupo sobre os exames laboratoriais, né, que a gente fica muito afastado disso mesmo, fazendo só clínica, assim. Quem trabalha com VIT é um pouco diferente, né, do que quem trabalha com as outras áreas. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender, né, a questão da interpretação de exames, né, que como sugestão, né, que para a gente direcionar essas aulas e agradecer muito, né, foi só aprendizado, né, muito transformador, gratificante. Aquilo assim, ó, esperava toda semana esperando para quarta-feira à noite, né, porque é muito enriquecedor essas aulas. Eu só tenho que agradecer mesmo. Agradecer a Carla, né? A Carla que me fez o convite para conhecer, então quero agradecer aqui a Carla. Que bom. Obrigado, Vanessa. Ótima, viu? E o Ronaldo também quer falar alguma coisinha? A Carla apareceu. Pode falar, Ronaldo. Espera um minutinho, Ronaldo. Pode falar, Carla.
Fico feliz que a Vanessa está junto comigo aqui, porque nós moramos bem pertinho uma da outra e a gente assim, tem o mesmo, assim, tem o mesmo grupo de oftalmo que a gente também faz parte, né? Então, assim, feliz por ela também estar se encontrando, e já ter se encontrado antes até, só talvez ela não estivesse na oftalmologia integrativa ainda, mas ela como uma excelente homeopata, eu fico bem feliz ela estar aqui conosco hoje. Um beijo, Vanessa. Ronaldo, sua vez. Oi, Renato. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Para agradecer realmente assim, a todos vocês, a minha entrada através de você no grupo de WhatsApp me fez descobrir um mundo novo. Tanto que às vezes a gente brinca assim, olha essa bruxaria. O Bedorte, como aperta o dedinho e aí você sabe que tem necessidade de tal ou qual substância. E assim vai, assim, todos os professores que foram passando as aulas, realmente para mim foi um descobrimento grande, um estímulo a ler mais livros sobre cada tema. Então, agradeço imensamente o convite, Renato, para participar do grupo de WhatsApp, e aí foi para em frente para participar dessas novidades todas que passaram nesses 2 anos de diferentes palestras e esse convívio. E é um prazer para mim grande conhecer todos vocês, saber que tenho o suporte e o apoio de todos vocês quando a gente precisa alguma coisa assim mais difícil de resolver. Obrigado. A gente acompanhou o seu crescimento também, Ronaldo, desde o comecinho, né? Que você sabia, você foi crescendo bastante agora. Você estou bastante ultimamente, isso é muito bom. Parabéns. Realmente, assim, são coisas interessantes. Por exemplo, tratar um paciente com uma doença assim, que jamais pensaria tratar. De repente, chega um paciente com dor de cabeça, a gente averigua, tem fibromialgia, passou por 10 médicos, ninguém tratou, ninguém curou, e o oftalmo começa a tratar ele e começa a resolver o problema. Como? Então, essas coisas que dão bastante satisfação para o consultório e, claro, traz mais pacientes para a gente, né? Realmente, assim, é um imenso prazer, Renato. Muito obrigado pelo convite. Sou muito feliz e grato de estar com todos vocês. Você é do Sul, né, Ronaldo? Eu sou peruano, moro no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Legal. É isso aí. O Ronaldo, doutor Renato, é um que a gente percebe nitidamente o quanto, né, o grupo do WhatsApp agregou, né? Porque no começo ele questionava tudo assim, e não, isso não pode existir, isso não é possível. Isso é bruxaria. Exatamente, isso é bruxaria. E hoje é um dos que, na verdade, mais colabora com o próprio grupo. É verdade. Com conhecimento e tudo mais. Muito bom. Agradeço, muito obrigado. Célia, agora você apareceu aí, fala alguma coisinha, Célia. Eu abri aqui para agradecer também, acho que desde que eu conheci o grupo do WhatsApp, a minha prática profissional e pessoal só melhorou, assim, então só agradecer, e Renato e Cris continuem assim, para ano que vem a gente participar do ambulatório. Sim, que ótimo. Muito bom, contamos com você também, Nicele. Você é aqui de São Paulo, né, Nicele? São Paulo mesmo. Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina? Ah, é? Mais uma catarinense, então? Tá. Sul de Santa Catarina. Mas você participaria do ambulatório também? Online, e como vão ter discussões online, né? Mas com certeza faz, quero... Né? Vamos ver para participar também. São Paulo é logo ali, né? Porque você vê que tem o Brasil inteiro aqui, né, Cris? Então tem que ver isso aí. Muito obrigado, Nicele. Quem mais quer falar alguma coisinha? Quer falar alguma coisinha, Isa? Você que está aqui. Lindalva, Priscila. Falei alguma coisinha, pessoal. Se apresentando aí, batendo um papinho só. Dando atenção, tudo mais. Só isso, ó, ver onde eu sou e tal, rapidinho, só para a gente ver vocês. Não estou vendo as mãozinhas levantadas aqui.
Só perguntar uma coisa aqui, doutor Renato, doutora Cristina, vai haver possibilidade desses ambulatórios serem online também? Eu falo porque a minha distância é horrorosa. Grande, né? Então, olha, a ideia, pulei na frente do Renato para fazer alguma coisa, que só ele trabalha, né? Mas a ideia é a gente fazer o ambulatório com quem é local, a gente faz esse ambulatório o dia a dia. Ao final do dia, os casos do ambulatório eles serão discutidos online. Então, essa é a nossa, vamos dizer, é o nosso ambulatório nacional. Já fazendo um projeto ambicioso. Aí, por exemplo, vamos supor, a gente tem um caso lá de úlcera de córnea, ok? Aí o paciente que tem uma úlcera de córnea crônica lá não melhora, sei lá se é herpes, acantameba, qualquer porcaria dessas que faz úlcera de córnea crônica. Quer dizer, a gente vai tomar a conduta e a conduta nossa da integrativa, que eu volto a insistir uma coisa assim que me faz muito, às vezes, me faz muito triste, é quando há uma briga, né, entre o que a medicina, vamos dizer, hipocrática e a medicina integrativa, que a gente tanto gosta. Então, assim, é tudo uma coisa só. Então, a ideia, o tempo todo, nossa, é isso. Então, por exemplo, o paciente está lá com essa úlcera, não melhora, está usando sei lá o quê, já tratou. Vamos ver como que a medicina integrativa pode melhorar a vida do indivíduo e, consequentemente, a úlcera que ele tem na córnea, para dar um exemplo hipotético de alguma coisa. Então, assim, só que a nossa ideia é fazer isso de uma maneira assim conjunta, até para a gente ir fazendo essas condutas. Então, assim, tem muita gente, né, que está bem lá na frente. Então, assim, a Cássia, o Renato, a Tânia, quer dizer, tem muitos outros aí que me perdoem, todos os nomes que eu não falei agora, mas eu só citei exemplo de quem eu estou vendo aqui na minha tela. Eles já estão na frente, então a ideia é que todo mundo faça uma conduta unânime, né? Agora eu vou sair um pouquinho, eu vou atender um caso urgente que eu estou atendendo, o paciente ligando. Espera aí, já volto já. Vai lá. Então, vamos chamar a Isabela, que levantou a mãozinha. Olá. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou aqui em BH. Para mim foi um grande reencontro aí com a escola. Eu tive na Escola Paulista em 98, 99, foi uma experiência muito bacana. E aí depois fui vivendo a minha prática clínica, né, de forma convencional, mas também sempre acreditei que o olho faz parte do corpo, né? Sempre tive essa crença, apesar de o ensino convencional aí levar a gente para um lado mais técnico, né? Então, sempre me faltava algo. E agora, ver um grupo tão consolidado, tão bacana, tão representativo vindo, né, de onde vem, me dá essa esperança. E o grupo de integrativa também, que está muito aí na minha frente, e eu tenho horas que fico muito perdida em como colocar isso na minha prática clínica. Sempre tive um olhar mais holístico para o paciente, né? Sempre achei que a relação aí corpo, mente e espírito, ela é relevante, né? E agora a gente consegue colocar isso de uma forma mais científica, digamos assim, né? Então, eu tô me encontrando bastante nas aulas. Eu achei que foi uma experiência fantástica participar eu estou no grupo também da integrativa. Não comento nada porque eu realmente não tenho experiência, mas eu quero muito me embrenhar aí por esse caminho cada vez mais, né? É como se fosse retornar para a motivação maior que eu tive quando eu fui fazer medicina. Meu pai também é oftalmo, super convencional, eu sou cirurgiã, trabalho com catarata, amo isso também, eu acho que tem um papel muito bacana e eu consigo ajudar muitas pessoas dessa forma, mas aquelas coisas, por
com o olho seco, um ceratocone inicial? Será que a gente só pode fazer as coisas convencionais, né? Será que a gente não consegue apoiar de uma forma mais interessante, mais completa? Então, eu estou vendo isso no grupo, né? É realmente um chamado para mim, né? Participar desse grupo. Então, quero agradecer muito as aulas, quero agradecer a todos os colegas, a esse compartilhar aí muito relevante para mim. E que venham outros, né? Que venham outros cursos. Eu estou ainda um pouco perdida mesmo por onde seguir, né? E a questão dos protocolos para mim é importante, né? Eu fico um pouco, né? Para mim está um pouco no ar ainda. Eu acho que por estar mais iniciante mesmo, mas estou muito curiosa na área e quero cada vez mais colocar isso na minha prática. Obrigado, Isabela. E é bom até saber de onde vocês são, porque o pessoal pergunta, eu quero um médico em Belo Horizonte. Então é bom de saber quem está nessa vibração nossa para indicar, sabe? E assim, todo mundo que está aqui no fundo é um chamado que recebeu, né? Todo mundo está aqui tem a mesma vibração, a gente tem a mesma ideia, o mesmo gosto pela medicina e ajudar os pacientes. Então todos nós temos a mesma ideia em geral da situação, né? Então, temos que ir por aí mesmo, né? Muito obrigado em aparecer aqui. E outro dia eu fui a um evento achando que ia te conhecer presencialmente, o evento da Latinofarma, mas infelizmente você estava virtual. Virtual. Mas espero que não faltem oportunidades aí. Eu admiro muito o seu trabalho, de todos aí. Obrigado. No CIMASP vamos nos encontrar, né? Sim. Muitos de vocês vêm para cá, vamos nos encontrar, fazer alguma sessãozinha extra. Vamos pensar nisso, sim. Excelente. Uma ótima oportunidade de nós nos encontrarmos, né? E o ano que vem vamos entrar com uns protocolos, parte mais prática, digamos assim, né? A gente faz uma teoria esse ano aqui. O ano que vem vamos pensar na prática, né? Eu acho que os próprios ambulatórios, a questão mais geral, podem ter os convidados nossos das várias áreas para acrescentar também. Os professores que estiveram com a gente, todos eles ficaram muito contentes de vir para cá, isso que é legal. Então, é uma área que dá prazer em todos participarem, nós, os professores e tudo mais, é muito interessante isso. E assim, vocês que estão aqui há 8 meses com a gente, então, para nós é motivo de alegria também, e de motivação para ir adiante também, né? Se não tivesse ninguém, não tentaria continuar o curso. Mas a ideia é espalhar, né? Então, bem para a gente ficar contente mesmo, né? Bem, a Lindalva, tudo bem com você? Obrigada. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de frequentar esse curso. Meu contato com a integrativa foi somente esse ano. Eu preciso estudar muito, mas estou estudando. Todos nós. E realmente eu gostaria muito de repetir o curso ano que vem, ou outros que houverem. Com relação à frequência presencial em ambulatórios, moro em Sorocaba, e eu tenho uma certa dificuldade em sair durante a semana, mas a participação online gostaria, assim, de manter, tá? E realmente eu queria agradecer demais, porque foi o melhor curso que eu fiz nos últimos anos. Aprendi muito, estou aprendendo, como eu estou muito no início, eu ainda preciso estudar muito e ter mais coragem de participar. Eu queria comentar que eu tenho alguns casos que eu gostaria até de mandar para o ambulatório. Sim, sim. E a minha dúvida é se eu posso, como é que eu discuto isso? Se eu discuto isso no grupo, se eu mando para vocês, eu não sei, são casos bem interessantes. No grupo, porque a gente vai ter mais pessoas comentando. Sim, não, o grupo é para isso mesmo, pode botar no grupo, sim. Então, eu acho que para o ano que vem, a Cris está tentando encontrar esse espacinho no nosso ambulatório, né? Eu acho que a ideia é bem essa que ela colocou. A gente vai ter um pessoal presencial, quem estiver em São Paulo, tiver por ir lá. A ideia é que tenhamos alguns equipamentos lá que possam ser usados, ou uma pesquisa mais na própria Unifesp, mas a discussão de casos clínicos, que nem essa aqui, para vocês que estão no Brasil afora, é muito importante mesmo, né? E aí, em Sorocaba, eu conheço bem a padaria real, né? Gosto bastante da empadinha lá, da coxinha, né? Que é muito boa também. A coxinha da Real, Eu lembro da doutora Cristina, ela veio para um simpósio aqui, não sei se ela passou lá na Real. Se não passou, perdeu, né? Se não passou, perdeu.
Então, Foi um tá. prazer Eu revê-la, esqueci né? de comentar que a minha prática, eu faço a parte de reabilitação visual e estou muito em contato com DMRI, retinopatia diabética, e realmente o exame em si já é um exame mais demorado, sempre foi. Eu não consigo atender em menos de 1 hora, meus agendamentos são sempre de hora em hora. E o número é muito grande, né, de pacientes, seja a maioria adultos e idosos, mas tem muitas crianças também. E como esse curso me abriu para esse lado, né? Sem contar, como eu faço lente de contato, sem contar o ceratocone, que aqui no BOS a gente tem ceratocone do Brasil inteiro, né? Então, nós temos um ambulatório que atende exclusivamente, ambulatório de lente, que atende exclusivamente esses pacientes que procuram pelo setor de córnea para os transplantes. Então, para mim, isso tudo foi muito rico. Ceratocone, a DMRI, as patologias todas, os professores foram excelentes, os temas excelentes, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Muito obrigada. Não, fico feliz com isso. E a ideia é que no futuro, Lindalva, acho que os grandes centros, pelo menos privados mesmo, de oftalmologia, devam ter um oftalmo integrativo neles, né? Eu acho que no momento vai acontecer isso, cada vez mais, que o pessoal entender, depende da gente, mostrar resultados também, né? Sim. Mostrar que coisas boas acontecem, o pessoal abre mais as portas para a gente, né? E a ideia aqui do nosso grupo é essa, fazer a parte prática de pesquisas, tipo o mesmo trabalho de hoje, né? Acrescentou uma outra ideia. Enfim, é por aí mesmo que nós temos que seguir, né? Obrigado, Tá Lindalva. ótimo. Eu que agradeço. Isa, agora é você. Oi, eu apareci agora que eu estava botando meu filho ali para dormir, mas estava no áudio. Então, o que eu tenho tentado fazer, tanto para os colegas quanto para o Dr. Renato, né? Eu também, assim, eu tenho muito essa questão de fazer algo com certo respaldo, porque assim, a gente lida com muitos perfis de pacientes, né? Então, claro que eu acho que até pelo nosso propósito, a gente acaba atraindo pacientes um pouco mais assim abertos também, mais que geram um vínculo, uma relação de confiança maior, né? Mas assim, se a gente for buscar a publicação, tem muita publicação. Existe esse mito de que não tem publicação, mas tem publicação, e a gente pode extrapolar um pouco o raciocínio e fazer as coisas com segurança. Por exemplo, a questão de que eu até tinha comentado na aula passada sobre a questão da vitamina C no processo de epitelização corneana. Não é algo que eu tirei do nada. Se vocês forem ler trabalhos de grandes queimados, tem protocolos já muito bem padronizados na própria queimadura ocular, já tem doses estabelecidas. Então, dá para a gente se respaldar baseado em algumas coisas já, sabe? E tem muita coisa nova, né? Mas tem muita coisa que a gente já pode começar a fazer. O próprio, por exemplo, a Aredes, ele traz um monte de informações que a gente pode extrapolar um pouco para algumas doenças da retina. Então, assim, eu tenho um paciente com retinose pigmentar, por exemplo, que melhorou demais o campo da visão depois que começou a suplementar. E nem é suplementação individualizada, uma suplementação padrão mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que é devagar e aos poucos e fazendo as coisas baseado em algumas literaturas também. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Natural Medicine. Foi até alguma colega que sugeriu, não sei se foi a Carla ou a Elizabeth, no nosso grupo de oftalmologia integrativa. Eu sempre recorro a esse livro, por exemplo, meus pacientes com herpes, né? Antes fazia só o protocolo com valaciclovir, hoje eu já oriento, por exemplo, fazer uma suplementação com lisina, que já tem até uma formulação na Essential que vem vitamina C com lisina junto, diminuir a ingestão de arginina, então fazer toda essa orientação que já tem nos livros, então a gente buscar também em algumas fontes que não estão aí, às vezes estão divulgadas, mas estão publicadas, a gente pode fazer algumas coisas com segurança, sabe? Então é isso, Renata, assim, pequenas coisas assim do meu cotidiano, eu observo algumas melhoras, mas eu também faço as coisas assim baseado em alguma coisa, até para a gente poder dar aquela segurança para o paciente, né? E o próximo caminho é fazer os trabalhos mesmo para a gente abrir portas. Eu acho que isso é muito factível, muito mesmo. Não, perfeito, até essas últimas 3 aulas, né?
foram mais para colocar isso em jogo, né? Quer dizer, começar a perceber isso, tem trabalhos que mostram tudo isso aí, nós temos que recorrer, porque ficam meio jogados. Tem trabalhos, mas ninguém fala, estão escondidos lá, ninguém dá muita importância, não, vamos resgatar, né? E colocar isso em prática, né? Porque a nossa função enquanto uma área nova que quer se mostrar, quer mostrar que pode ser útil aos pacientes, é que mais pessoas, mais colegas utilizem o que a gente está colocando aqui. Mas para isso tem que ter a ciência, tem que ter a comprovação, tem que ter a divulgação para mais médicos entrarem nessa nossa vibração aqui, nesse movimento, né? E todo mundo que está aqui é com essa ideia mesmo. Então, por isso que é bastante importante. Esperamos você aqui com as pesquisas também, então tá mais que tô animada, vou sim, com certeza. E a gente tem experimentado uma época da medicina, né? Não sei se os colegas têm percebido isso, mas para mim é muito claro que a gente está sofrendo uma transição muito grande mesmo. Os pacientes estão querendo mais e a gente está querendo oferecer mais. Essa medicina fordista não atende mais, nem aos interesses dos médicos que atendiam há um tempo atrás, agora nem isso, né? Então, a gente realmente está caminhando para uma coisa diferente e a gente tem que se preparar para esse futuro de devolver a autonomia para a gente mesmo, né? Porque por muito tempo a gente delegou essa autonomia para planos de saúde e também para as indústrias e acabou ficando no cenário que está, né? Não sendo clichê, porque isso é muito clichê, muito repetitivo, mas, de fato, hoje, essa questão de atender a cada 10 minutos não existe mais. Isso assim, para mim, não cabe, não é satisfatório nem para mim, enquanto médico, nem para o paciente, né? Então, o caminho realmente é abrir as portas do pensamento, estudar e fazer algo diferenciado mesmo. Tamo juntos. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisinha? Já são 10:09, já que se alguém quiser falar alguma coisinha a mais. Um comentário final, de fim de curso. Fim do terceiro curso, né? Teve o iniciante, que esquecemos do primeiro. Introdutório, o intermediário e avançado. Cris, acho que o pessoal já falou aqui, quem queria falar, acho que foi isso, né? Acho que missão cumprida, né? Missão cumprida. Eu aprendi muito, o curso foi ótimo, eu adorei... 34 semanas, Cris, 34 semanas de curso. Adorei a participação de todo mundo e eu acho que é por aí. Um bando de gente louca reunida em prol de uma medicina melhor que acredita, em prol de em prol do paciente, né? Eu sou da medicina antiga, aquela medicina que a gente faz por amor, que a gente quer cuidar do paciente, a gente quer cuidar do sofrimento, a gente quer resolver. Eu sou idealista, eu vou mudar o mundo, né? Um dia talvez eu consiga, mas eu acho que todo mundo que está aqui é assim. Eu acho que todo mundo que está aqui está junto por esse sentimento. Não está aqui à toa, né, Cris? Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui de brincadeira, talvez, não sei se isso é um passaporte melhor ou pior para alguma coisa, mas eu acho que é um movimento bacana. Eu vejo, infelizmente, assim, por falta de tempo, eu não interajo tanto no grupo, eu vou olhando as coisas, eu vejo uma emoção muito grande em todo mundo, assim, eu vejo um respeito muito grande, eu vejo que as pessoas querem se ajudar, as pessoas querem melhorar, querem ser melhores e mais úteis aos pacientes, e em nenhum momento a gente vê no grupo desavença do tipo, por que faz isso, por que faz aquilo, você está errado, você está certo. É um grupo onde ninguém está certo, ninguém está errado. Eu acho que é um grupo onde nós juntos estamos construindo um capítulo novo aí na medicina. Então, é isso. Minha gratidão é enorme para todos vocês que colaboraram brilhantemente para esse, vamos dizer, esse sonho, né? Eu acho que quando os malucos se unem, as coisas acontecem. Deus me defenda e proteja dos normais. Então, eu só quero agradecer e contar com todo mundo para o ambulatório, que vai ser o nosso próximo desafio aí.
Eu prometo para vocês a nossa última reunião aí no departamento. Eu já coloquei o assunto em pauta, quer dizer, o Renato está me ajudando a fazer esse lobby aí com a chefia do departamento, com a universidade, porque acaba envolvendo muitas coisas, e eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que é só o começo, é uma sementinha aí que a gente está jogando para o universo. É isso aí, pessoal. Obrigada. Vamos marcar, né, Cris? Vamos marcar no CIMASP e nós nos encontrarmos aqui, encontrar, né? Vai ser legal. De repente, a gente também, como o CIMASP, se Deus permitir, né, porque agora com essa variante nova aí a gente já não sabe de mais nada, mas se Deus permitir que seja um evento presencial, bacana, tudo, de repente a gente pode marcar um dia no Ibirapuera e fazer um happy hour, nem que for um happy hour nosso estilo, quer dizer, cada um leva a sua groselha lá, para a gente bater papo, fica lá fora e faz uma confraternização, tá certo? É isso. Bom, tem muito que crescer aqui a nossa ideia, e tem muito que fazer ainda, né? E, então, também aproveito para agradecer a todo mundo que teve esses 8 meses com a gente, né? Que foi muito importante. Nossa. Isso nos dá força para continuar, né, Cris? É isso aí, a gente nem percebeu esses 8 meses. Né? 34 aulas. Olha quantos professores vieram aqui falar das mais variadas, dos mais variados temas, digamos assim, né? Os mais variados mesmo, né? E o legal é que está tudo gravado, né? Para a gente assistir, ver e rever, né? E aí falamos de meditação, antroposofia, Ayurveda, tudo mais que o intestino. A gente falou um monte de coisa, né? Por pensar bem, foi uma... eu vou encerrar dizendo, se alguém não abriu a cabeça agora, nunca mais vai abrir. Desiste, só se for no Machado. E para fechar, os meus agradecimentos à Cris, também, minha parceira nesse curso aqui, que teve toda a empolgação possível, abrilhantou demais não seria possível estarmos aqui sem ela aqui. Muito obrigado, Cris. Você continua tendo força para levar adiante essa batalha que não é fraca, não. Os loucos juntos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. No mínimo, até o CIMASP, né, Cris? A gente vai dando notícia. Tá bom. Pessoal,